O protagonista do filme é Ben, um rapaz de 25 anos com uma aparência juvenil, sempre gentil e amável com os outros. Alguém poderia assumir que ele é o amigo ideal, mas as coisas são exatamente o oposto. Ben não é um assassino em série, mas tem a capacidade de parar o tempo e fazer o que quiser. Claro que ele a usa para despir mulheres e realizar a sua atividade favorita, pintar. Seja na rua, no supermercado ou até mesmo no cinema, Ben congela raparigas bonitas e faz os seus retratos em nudez. No entanto, nem sempre foi assim. Ben era um tipo normal como todos nós, tinha uma namorada carinhosa e um futuro promissor. A seguir, o filme retrocede para 5 semanas antes, onde tudo começou a dar errado. Ben é visto a discutir com a sua namorada, Suzy, que o chama de perdedor. Já farto, ele termina com ela, e isso deixa Suzy ainda mais furiosa. Ela começa a tirar-lhe objetos, e nesse momento, tudo se transforma em câmara lenta para Ben. Na sequência do término, Suzy segue rapidamente em frente e encontra consolo noutro rapaz. Ben apercebe-se deles juntos no refeitório da faculdade e fica desesperado. Por isso, para se distrair, inscreve-se em aulas de arte. Como Ben sempre se interessou por fazer retratos desde criança, ele faz pinturas lindas sem esforço, o que surpreende até o professor. Ben especializa-se em fazer retratos humanos ultra-realistas. No entanto, à noite, as coisas tornam-se extremamente difíceis para ele. Ben parece não conseguir superar o término, pois cada vez que fecha os olhos, vê Suzy. Os dias passam e ele acaba por ficar insone. Agora, Ben não consegue dormir nem uma hora. As memórias da sua ex-namorada estão lentamente a transformá-lo num maníaco depressivo. Dominado pelo arrependimento e sofrimento, Ben finalmente liga para Suzy e implora que ela volte. Ele também pede desculpas por ter transformado a relação deles numa confusão, prometendo nunca mais o fazer. Mas, apesar de Ben se rebaixar tanto por ela, Suzy recusa o seu pedido e desliga a chamada. Isto lança Ben num abismo de desespero ainda mais profundo. Nos dias seguintes, ele tenta ao máximo passar o tempo. Ben lê livros, vê filmes e até faz viagens sozinho para outras cidades. No entanto, quando a noite cai, a insônia instala-se, tornando mais difícil para ele concentrar-se noutra coisa. Então, ele também começa a fazer passeios aleatórios no escuro. Uma noite, ele vai a um supermercado local, onde repara num anúncio de vaga de emprego para um funcionário do turno da noite. Ben acha que é a oportunidade perfeita para passar o tempo e ganhar algum dinheiro, então candidata-se imediatamente ao emprego. No dia seguinte, ele consegue uma entrevista com o gerente, Jenkins, e acaba por ficar com o emprego. Ben finalmente está feliz depois de muito tempo, e tem um pressentimento de que a sua vida está prestes a mudar. À medida que Ben se habitua ao seu novo emprego, nota como cada um dos seus colegas lida com a arte de passar o tempo de forma diferente. A operadora de caixa, Sharon Ponte, tem um estilo mais único. Ela certifica-se de esconder sempre o relógio com vários objetos. Ela acredita que o tempo passará mais devagar se ela olhar. Depois, há um rapaz travesso chamado Belry Brickman, que nunca é sério no trabalho. Juntamente com o seu amigo igualmente astuto, Matt Stevens, ele prega partidas diferentes às clientes, como deslizar um brinquedo adulto nas suas bolsas. Algumas clientes ficam perplexas quando o encontram, no entanto, algumas decidem ficar com ele. O único que parece não se importar com o tempo é o seu chefe, Jenkins. Ele pode falar sem parar sobre quão bem-sucedido e rico é. Assim que ele começa com os seus discursos egocêntricos, o tempo passa muito rápido para ele. Mas de todos os funcionários do turno da noite, Ben tem a forma mais invulgar de passar o tempo. Nas garras da sua profunda melancolia, Ben dissocia-se do tempo e da realidade. Por outras palavras, ele usa os seus superpoderes para congelar o tempo, eventualmente, o seu entorno, para que possa fazer o que bem entender. Normalmente, qualquer um fugiria com o dinheiro ou faria coisas explícitas. Mas Ben só quer aperfeiçoar as suas habilidades artísticas. Como está maravilhado com o corpo feminino, ele escolhe clientes aleatórias, despia suavemente e começa a desenhar os seus retratos. Ben não tem sentimentos libidinosos por elas, ele só quer certificar-se de que a sua paixão pela arte nunca morre. Quando termina, veste-as novamente e estala os dedos, fazendo com que o tempo comece a fluir mais uma vez. Esta tornou-se a vida de Ben agora. Não é algo de que se possa orgulhar, mas pelo menos já não é aquela pessoa deprimida e louca. Lenta mas tiade, ele começou a desviar-se de Suzy. Em casa, Ben costuma passar tempo com o seu melhor amigo, Shane. Os dois estão juntos desde que eram crianças. Shane é o exato oposto de Ben,
pois tudo que ele quer é chegar às calças de uma rapariga. É revelado que ele já esteve em todos os clubes de striptease da cidade. Uma noite, durante o seu turno, Ben encontra a operadora de caixa, Sharon, no vestiário. Ele parece ter uma queda por ela, mas não consegue reunir coragem para o expressar. Mas enquanto conversam, a amigável operadora de caixa dá uma dentada na sua sanduíche, chocando-o. Um pequeno pedaço de picle fica colado à bochecha de Sharon, e ela tenta, sem jeito, limpá-lo, mas sem sucesso. Vendo-a lutar, Ben intervém e limpa-o por ela, criando um momento muito clichê entre os dois. Depois de um tempo, Sharon decide ir embora e dirige-se à porta. Ben quer congelar o momento e viver nele por uma semana, mas quando ele volta a si, Sharon já se foi. Mais tarde, enquanto está a trabalhar, Matt aparece de repente numa das bancas e revela que vai ao cinema com Sharon. Isto deixa Ben devastado, e ele pergunta-se por que é tão azarado. Ele então recorda os seus dias de escola, onde se apaixonou pela primeira vez. Ela era a rapariga mais inteligente da turma, de quem todos gostavam. Um dia, ela sofreu um acidente e torceu o braço, por causa do qual teve de usar gesso pesado. Todos os dias, os seus colegas escreviam mensagens de incentivo nele para fazer sentir-se melhor. Ben também queria escrever algo, mas estava demasiado nervoso para sequer se aproximar dela. Infelizmente, a sua relutância custou-lhe a oportunidade, pois alguns dias depois, a rapariga removeu o gesso. Todos ficaram felizes em vê-la recuperada, mas quando notaram que ela tinha crescido algum pelo naquele braço, começaram a gozar com ela. A rapariga acaba por chorar e é quando Ben decide intervir. Ele leva-a para um canto e consola-a, dizendo que estará com ela, não importa o que. Em breve, os dois tornam-se bons amigos e eventualmente namorados. Um dia, a rapariga aproxima-se subitamente de Ben e pergunta-lhe se quer beijá-la. Sem pensar duas vezes, ele diz sim, e os dois combinam encontrar-se no seu local favorito no fim de semana. Ben está radiante por ir beijar uma rapariga pela primeira vez. Ele perde o sono nos dias seguintes, e quando o fim de semana finalmente chega, ele chega ao local mais cedo. Espera o dia inteiro, mas a rapariga não aparece, partindo-lhe o coração. No dia seguinte, na escola, Ben finalmente descobre que a rapariga se mudou para outra cidade com os seus pais. Esta foi a primeira vez que se sentiu impotente e deprimido. De volta ao presente, Jenkins reúne todos os seus funcionários e informa-os que vão jogar um jogo de futebol amigável com os seus amigos. Ben e os outros não querem jogar, mas não têm outra escolha. Durante o jogo, a equipa do supermercado perde feio, pois é claro que nenhum deles sabe jogar. A equipa adversária aumenta a pontuação com golo atrás de golo, ficando 26-0. Quando Ben já teve o suficiente, ele congela o tempo e dirige-se ao vestiário para relaxar. De repente, um rapaz descongela-se e foge. Isto revela que Ben não é a única pessoa que adquiriu esta capacidade. Depois de um tempo, ele sai e estala os dedos, permitindo que o tempo volte à sua forma original. No calor do momento, Matt chuta a bola de forma tão despropositada que acerta na cara de Jenkins. Ele é imediatamente levado para o hospital, e todos os outros colegas de equipa vão para casa, deixando Ben e Sharon sozinhos. Na cena seguinte, os dois param num restaurante próximo e tentam conhecer-se melhor. Lá, Ben descobre que ela é solteira, e que Matt estava apenas a brincar sobre namorá-la. Ela então partilha os seus sonhos com Ben e ele faz o mesmo. Sharon diz que sempre quis conhecer um pintor porque imagina que eles conseguem ver a verdadeira beleza das coisas. Enquanto os dois conversam, é claro que é química. Depois do seu encontro não oficial, Ben acompanha Sharon à casa e estraga awkwardmente o seu primeiro beijo ao dar-lhe um beijinho na face, quando ela o queria nos lábios. No dia seguinte, um Jenkins desfigurado anuncia que vai dar uma festa por ocasião do seu aniversário. Sharon pergunta a Ben se ele quer ir com ela como acompanhante, e este concorda feliz. Mais tarde, Jenkins chama os rapazes ao seu escritório e dá-lhes tarefas separadas para os preparativos do seu aniversário. A Ben é atribuída a tarefa de contratar uma stripper para a festa. Embora nunca tenha falado com uma na vida, ele conhece a pessoa certa que o pode ajudar. Mais tarde, ele pede ajuda ao seu melhor amigo, Shane, prometendo levá-lo à festa se conseguirem fazer o trabalho. Os dois então dirigem-se a um clube local onde Shane usa a sua experiência e contrata uma rapariga para a festa. Na manhã seguinte, Ben recebe uma chamada de um homem anônimo, que afirma ser um aficionado de arte. Ele tem uma galeria de arte na cidade e quer ter algumas das obras de Ben nela. Isto deleita Ben, pois pela primeira vez na vida, alguém apreciou a sua arte. Mas sem ele saber, acaba por ser uma partida de Beurre e Matt.
Naquela noite, Ben veste-se para a festa e vai buscar Sharon. Assim que ela abre a porta, ele diz-lhe feliz que uma organização popular quer exibir a sua obra de arte. Sharon parabeniza-o de coração, e em breve, os dois partem para a festa. Quando os dois chegam, a festa já está a decorrer. Sean está a ser rejeitado por uma rapariga, Matt e Beurre estão a dançar como sociopatas, e Jenkins está no DJ. De repente, Beurre apercebe-se da sua ex-namorada, Suzy, entre os convidados. Acontece que ela é a namorada do irmão de Jenkins. Em breve, a stripper também chega e aquece a festa. Em particular, Sean forma uma ligação instantânea com ela. Entretanto, Ben dirige-se à casa de banho onde se depara com Suzy. Sem perder tempo, ela expressa que quer que eles se reconciliem e voltem a ser um casal. Ben claro que não quer, porque já encontrou o amor da sua vida, mas a rapariga louca insiste. De repente, ela até o beija à força. Ben empurra-a imediatamente para trás, mas quando se vira, apercebe-se que Sharon testemunhou todo o incidente. Ben tenta explicar que não é o que parece, mas a inocente operadora de caixa sai sem ouvir uma palavra. Depois de um tempo, Ben vai diretamente ao apartamento de Sharon e tenta explicar tudo, mas ela está demasiado cega pela sua raiva. Quando ela começa a tirar obscenidades, Ben fica chateado e vai-se embora. Devido ao término, ele entra novamente em espiral no seu mundo de depressão e insônia. A única coisa que ele espera é a sua reunião com a suposta empresa da galeria de arte que lhe tinha ligado. Na cena seguinte, o dia finalmente chega e Ben vai para lá com algumas das suas melhores obras de arte. Como esperado, o dono da galeria nega ter marcado uma reunião com ele, fazendo Ben perceber que tinha sido vítima de uma partida. Mas justamente quando está prestes a sair, o dono repara em alguns dos seus esboços de Sharon e pede para os ver. Sem surpresa, ele gosta deles, e a Ben é oferecida uma noite para exibir o seu trabalho na galeria. Alguns dias depois, Sharon recebe um convite oficial para a exibição de arte de Ben. Embora esteja zangada com ele, ela ainda assim decide visitar a galeria. Quando Sharon chega lá, fica surpreendida ao ver que cada obra de arte ali é sobre ela. Acontece que Ben parou de fazer retratos de outras mulheres, e usou todo o seu tempo em Sharon. Ela era o amor da sua vida, e ele não conseguia olhar para nenhuma outra mulher que não fosse ela. Entretanto, Sharon e Ben finalmente encontram-se. Este tenta explicar o que aconteceu na noite da festa, mas Sharon diz que ele não precisa. Ela agora percebeu o quanto ele a ama, apenas ao olhar para suas pinturas. Com isto, os dois aproximam-se e partilham um beijo romântico, mesmo no meio da sala da galeria de arte. Na cena final, Ben usa os seus poderes e congela tudo. No entanto, desta vez, até Sharon consegue mover-se no mundo congelado. Os dois então saem para a neve, onde milhões de flocos de neve estão suspensos no ar. Por fim, os apaixonados beijam-se mais uma vez, terminando assim o filme numa nota feliz.